profeta Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 19. Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 19. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite: como está o seu coração? Como está a sua vida? Como você está? A pergunta que eu quero deixar agora para a nossa reflexão é saber como você está. Tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo, tudo que irá acontecer, como está a sua vida? Você está num local seguro? Você se sente seguro? Nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite. Joel capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 19. Os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasgue o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhe envie bênçãos em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnem e consagrem todo o povo aos anciãos, às crianças, até os bebês. Clamem o noivo do seu aposento. Chame o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Que o sacerdote que servem na presença do Senhor chore entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou a sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhe envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite, amém? O livro de Joel registra, no capítulo 2, a invasão de gafanhotos que destruiu Judá. Essa palavra, ela vem de encontro a um chamado ao arrependimento. Diante de uma peste que destruiu Judá, os seus cereais, os seus alimentos, trouxe caos ao povo. O povo, como sempre, desobediente à palavra de Deus, não atento às suas promessas, Deus sempre levantando profetas e homens para trazer orientação ao povo para que voltasse aos trilhos, voltasse àquela direção certa e correta que deveriam viver. Joel, no capítulo 2, do versículo 12 ao 19, é um chamado ao arrependimento diante do caos que está estabelecido em Judá. Talvez o coração do povo estava desacreditado, sem esperança, sem nenhuma perspectiva de melhora, porque os gafanhotos, diz o capítulo 2, vieram sobre Judá como um exército. E Joel, quando ele traz essa palavra, ele vai dizer que o castigo estava sendo imposto, a invasão estava sendo imposta diante daqueles gafanhotos, como se fosse a justiça de Deus, o trabalho de Deus, para poder orientar o povo a voltar ao arrependimento. E quando nós paramos para pensar um pouquinho, eu creio que o coração desse povo, que depois de plantar, lutar para colher o alimento da terra, é invadido por gafanhotos que destroem toda a lavoura, talvez 8 meses, talvez 6 meses de trabalho, foram embora. E agora provavelmente a fome e o caos se instala. O coração daquele povo deveria estar inseguro diante do que estava acontecendo.
Eu quero falar nessa noite e perguntar a você, como está o seu coração? Como está o seu coração? Ele está num lugar seguro? Ele está num lugar firme? Que pode o vento bater, balançar o barco da sua vida? E você vai se manter com o seu coração seguro? Será que se as notícias forem, não de gafanhotos, mas de desemprego, de doença, de dificuldades na família, da perda de alguém que você ama, como está o seu coração? Ele está firme? Ele está com propósito? Ele está convicto de quem crê? Porque talvez o povo, diante da fartura, diante da bonança, se esqueça um pouco de Deus. E agora Joel vai trazer ao entendimento, ao coração do povo, o local ao qual eles deveriam colocar a sua expectativa, a sua verdadeira esperança. Um coração e um local seguro. E Joel vai trazendo algumas orientações, nós vamos falar sobre isso nessa noite, com 5 pontos, mas eu quero voltar a você que está nos ouvindo pela internet, a você que está presencial. Presencial é sempre melhor. Presencial é substância, que nem um pastor amigo meu fala. Presencial é melhor. Onde está o seu coração? Nós vivemos esse tempo de coronavírus, um tempo de medo para todos nós, um tempo de dificuldade para a igreja, para as empresas, para os profissionais. E muitas pessoas, talvez, diante desse sacode que o mundo levou, diante desse caos que se instalou, muitos estão no caminho e ficaram pelo caminho. O coração esfriou, a incerteza chegou, as dificuldades bateram a porta como um gafanhoto, uma peste. Veio para tirar a nossa estabilidade e provavelmente o mundo não é mais o mesmo. E não será mais o mesmo. As coisas mudaram. Essa dificuldade que invadiu o mundo, invadiu também a vida espiritual de muita gente, que não estava com seu coração seguro. Perderam pessoas que amavam, perderam seus empregos, provavelmente a sua própria fé diante de todas essas mudanças que foram causadas por essa enfermidade, ansiedade, depressão, angústia, medo, insegurança. Muitos, por não terem um coração firmes, ficaram no caminho, não retornaram para a casa de Deus, não retornaram para as suas igrejas, não retornaram para a verdadeira adoração. Muitos que trabalhavam, por não terem um coração talvez num local seguro, se deixaram contaminar pelas enfermidades, pelas dificuldades, pela frieza espiritual e perderam a sua fé. Olhando o texto de Joel, nós podemos ver o chamado de Joel para o povo de Judá. Os gafanhotos consumiram a terra. A justiça de Deus se fez presente. E agora, aonde colocar o coração? Ou aonde está o seu coração? Eu quero compartilhar com você o local seguro que você precisa colocar o seu coração, porque talvez alguma coisa tenha afastado você de Deus, talvez algo esteja atrapalhando a sua comunhão com Deus, ou quem sabe alguma coisa que já aconteceu ainda não conseguiu fazer com que você se estabilizasse na vida, no seu pensamento, no seu coração, para que você continuasse a servir a Deus. E você, diante do caos, da dificuldade, o seu coração ficou abalado. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que ainda há esperança. Ainda há esperança para você, ainda há tempo para você, ainda há momento para você resgatar o seu coração e colocar num local seguro. Por mais que ele tenha balançado durante todo esse tempo, ou esteja balançando agora, e você não sabe bem o que fazer, e você não sabe para onde ir, está com medo, está inseguro, está sem vontade, está sem fé, está fraco, pensando até em desistir. Eu quero dar algumas dicas a você, baseado em Joel, para que você coloque o seu coração no lugar seguro. E nada e nem ninguém vai tirar a sua fé, vai abalar a sua caminhada. Não importa as circunstâncias que estão à nossa volta, você vai continuar firme no Senhor, com o seu coração em um lugar seguro. Primeiro, você precisa reavaliar onde está e retornar para o Senhor. Joel capítulo 12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto.
Joel vai orientar o povo que era necessário eles primeiro voltar para o Senhor, entender o local que eles estão. Eles estão longe, eles estão fora, eles estão distantes. Haveria necessidade neste momento de voltar, porque eles estão no local que não é o local que Deus havia designado para eles. Um coração distante, em pecado, afastado de Deus. E Deus diz a eles: olha, voltem-se para mim de todo o coração. E ele diz ainda, com jejum, com lamento e com pranto. Nós sabemos, irmãos, que esse tempo que vivemos, parece que ainda as pessoas não estão tão envolvidas assim espiritualmente com as coisas da obra. Nós entendemos que essa característica está atingindo todos nós, em todas as igrejas. Algumas igrejas pararam, outras ainda estão voltando, algumas até ainda continuam fechadas. Precaução sim, mas em muitos casos, alguns até já abandonaram a sua fé e se afastaram. Então, o que eu quero passar para você com a primeira característica, para que você hoje possa voltar ao caminho do Senhor. Você que está nos assistindo, você que está aqui presente, a primeira coisa é você entender onde você está. Qual é a sua, se bater um raio-x da sua vida espiritual, o que está acontecendo aí? O que está se passando na sua vida que você precisa consertar, que você precisa ajustar, que você precisa retirar da sua vida, para que você se volte para Deus. A primeira característica é entender aonde você está. Há pecado em sua vida? Você está vivendo uma vida que Deus não trouxe para você? Está entre dois caminhos, o caminho do mundo, o caminho de Deus? Você precisa entender aonde você está. Você precisa saber o que está acontecendo, reavaliar. Segundo, você precisa então retornar. Então o texto ele é bem claro, ele diz, olha, voltem-se para o Senhor de todo o vosso coração. Porque o povo estava exatamente longe, havia uma frieza espiritual acontecendo. E eles estavam completamente desanimados da caminhada. Então a restauração, amados irmãos, colocar o coração num lugar seguro, a primeira coisa é avaliar como está o nosso coração. Está mal? Está frio? Está longe? Você já orou mais, você já leu mais a Bíblia, você já fez mais a obra, você já evangelizou mais, você já foi um servo do Senhor, já sentiu a presença do Espírito Santo e hoje você não sente mais nada. Está vazio igual um pote, está oco. É necessário que você faça uma avaliação como está a sua vida. Talvez o gafanhoto, não os gafanhotos, né? Mas trazendo aqui uma ilustração, porque o problema aqui é que os gafanhotos haviam consumido o alimento da terra. E o povo estava caído. Mas talvez seja um pecado, algo que está te atrapalhando a você voltar a ter uma comunhão com Deus. Faça uma avaliação e volte. Deixe essa prática, deixe esse ato, conserte a sua vida, para que você coloque exatamente o seu coração em um local seguro. Salmo 51:17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Coração quebrantado, Deus se agrada. E é algo que nós precisamos pensar. Há algo em nossa vida, nesta noite, que está colocando o nosso coração não em um local seguro? Segundo, mudar as atitudes interiores. Olha o que diz o verso 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Rasgar as vestes era um ato de testemunho público que o profeta tinha quando ele se arrependia ou ele se sentia perturbado com alguma coisa. Era o ato de se rasgar as vestes e jogar cinza sobre a sua cabeça. Um ato de humilhação. Um ato de um sentimento exposto e público para dizer às pessoas, olha, eu estou arrependido, eu estou entristecido, eu estou me sentindo abatido. Isso era uma prática, rasgar as vestes e jogar cinza sobre a cabeça. Mas esse texto vai dizer, bem claro, ele vai dizer, olha, rasguem o coração e não as vestes. Volte para o Senhor, seu Deus. Aqui há um chamado muito interessante, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma religiosidade aparente. Nós estamos vivendo um quebrantamento aparente, mas o coração continua o mesmo. Muitas vezes vem para a igreja, chora, ora, levanta a mão, clama, dá glória a Deus, fala em língua estranha e tudo mais. Mas na segunda-feira continua vivendo a mesma vida de mentira, de pecado, de maledicência, de ingratidão. Muitas vezes estamos vivendo o estético e esquecendo a essência.
Estamos vivendo a emoção da estética, da aparência, e estamos esquecendo a essência. E Jesus vai dizer, sepulcro caiado, é bonito por fora, mas por dentro há podridão. Onde está o seu coração? Onde está o seu verdadeiro sentido de buscar a presença de Deus? Está aqui nessa noite. Se algo ainda te aprisiona, é preciso fazer uma avaliação, voltar, e agora você precisa mudar a sua atitude, porque se arrepender sem mudança não é arrependimento. Pode ser remorso, pode ser algo parecido, mas arrependimento, a gente muda de atitude, e essa atitude começa com o nosso interior. Nós não podemos nos aproximar de Deus só de aparência. Nós precisamos nos aproximar de Deus com essência, com o coração quebrantado, entendendo que tudo que você precisa fazer está dentro de você. E você precisa clamar ao Pai para que haja uma mudança. Se você não muda por dentro, você nunca mudará por fora. Se você não mudar por dentro, você não muda por fora. Você pode até tentar mudar por fora, botar uma roupa, botar um cabelo, botar uma pintura, mas aquilo ali com o tempo vai enjoar e você não vai querer mais. Mas quando a gente muda por dentro, fica mais fácil. Quando a gente muda por dentro, o por fora não importa. Quando a gente muda por dentro, não importa o que as pessoas falam da gente. Quando a gente muda por dentro, a coisa é diferente. Não fazemos nada para agradar as pessoas que estão nos vendo por fora, mas o Senhor que nos vê por dentro. Então a questão é, onde está o seu coração? Está num lugar seguro? Você precisa mudar as suas atitudes. Joel, capítulo 13, diz, Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia desgraça. Essa visão de mudar, irmãos, é algo que precisa estar dentro de nós. Isso não é uma cartilha. Às vezes nós estamos na igreja todo domingo falando a mesma coisa, né? Arrependa, muda de vida, arrependa, muda de vida. Mas se isso não estiver exatamente na sua cabeça, no seu coração, e você dizer, não, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou romper com tudo isso. Amanhã eu vou mudar a minha vida, vou mudar a minha história, vou fazer outras coisas. Não vou mais praticar tal ato, não vou mais me comprometer com tal assunto. Se isso não acontecer, não adianta todo domingo estarmos aqui falando. Se a sua segunda-feira é a mesma segunda-feira de todas as semanas. O povo estava abatido e Joel traz a profecia para que ele estivesse no lugar seguro. Você que quer estar no lugar seguro, você precisa mudar as suas atitudes. Terceiro, você precisa fazer votos e entregar ofertas memoriais ao Senhor. Olha o que diz o versículo 14. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Veja, a oferta é culto. O texto de Joel é bem claro porque talvez o povo esqueceu de separar aquilo que era do Senhor. Os gafanhotos vieram como um exército, consumiu tudo o que eles tinham. O que Joel está dizendo aqui é que talvez o povo tenha deixado Deus em segundo plano. O povo tenha deixado Deus em segundo lugar. Todas as vezes, irmãos, que Deus não ocupa o primeiro lugar em nossa vida, provavelmente outra coisa vai ocupar. Se Deus não é o centro da nossa vida, outra coisa será. Ou os nossos bens, ou a nossa beleza, ou os prazeres do mundo. Alguma coisa vai tomar o lugar da vida das pessoas. E o que Joel está dizendo que quando se arrepender e voltar atrás, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereais e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. A questão da oferta é um culto para nós cristãos, pregamos e ensinamos isso. O ato de ofertar, de dizimar, é um ato de adoração. Quem não tem isso no coração, irmãos, precisa se avaliar. Quando nós ajudamos, quando nós ofertamos a obra de Deus, nós estamos dando um testemunho para Deus o seguinte: Ele reconhece que tudo que Ele tem, sou eu que dou. Isso Deus pensando, né? Porque foi isso estabelecido desde o início. Separar a melhor ovelha, separar o melhor do trigo, da colheita para Deus. Só que muitas vezes, quando o nosso coração não está nisso, nós pensamos no nosso eu. E queremos saciar nossos prazeres, as nossas vontades. O dinheiro que está no nosso bolso se torna um peso.
E às vezes é difícil cultuar a Deus com isso, porque parece apelativo. Mas não é, irmãos. Desde que o mundo é assim. Se você leu a Bíblia e conhece de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todas essas questões serviram para manter a obra de Deus, a obra missionária, a obra da casa de Deus. Mas as pessoas que estão tão apegadas a essas coisas, que provavelmente deixam Deus em segundo plano, não fazem dele o seu primeiro propósito. Fazer votos, entregar ofertas, ter um coração generoso, assim fazer para Deus o seu melhor. Fazer para Deus o seu melhor. Onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Então o que Joel está dizendo a esse povo, que era necessário que eles colocassem Deus em primeiro lugar. Mas agora os gafanhotos consumiram tudo. A fome, a peste na terra. Mas se eles gostariam de ter um coração seguro, firme, eles precisariam colocar Deus em primeiro lugar, trazer as suas ofertas e fazer do Senhor seu memorial. Joel capítulo 2, 14, nós estamos lendo. Quarto, uma característica para manter um coração firme e seguro, ficar perto do povo de Deus. Fica perto do povo de Deus. E agora eu vou dar um recado à turma que está pela internet. A internet surgiu na vida da igreja para poder evangelizar pessoas que estão distantes, pessoas que estão doentes, pessoas que talvez não possam estar no culto. Mas se você pode estar no culto, você deveria estar aqui. Se você pode sair de casa, você deveria estar aqui, cultuando a Deus. Ou na sua igreja, quem sabe você até de outra igreja está vendo a live dessa igreja. Você deveria estar na sua igreja. Porque a igreja é comunhão, a igreja é relacionamento, é corpo. E a internet chegou, criamos as lives, mas as lives, elas não são com o propósito de deixar você em casa, sentado no seu sofá, tomando o seu café, escutando o pastor Eliseu pregar. Não é esse propósito. O propósito é atingir as pessoas que não poderiam vir ao culto, ou as pessoas que estão doentes, que não podem caminhar para a igreja. Mas se você pode, você deveria estar aqui. Isso é muito claro. Joel, de 15 a 16, diz: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. A celebração do culto do tabernáculo, né, do culto da adoração a Deus, era algo tremendo. O povo ansiava pelo momento de estar em celebração no culto, de estar na presença de Deus. E isso deveria, irmãos, invadir o nosso coração, de pensar durante a semana: poxa, como domingo deveria chegar para mim estar na casa de Deus orando, junto com meus irmãos, cantando, adorando. E parece que essa paixão morreu. Parece que a geração de hoje não tem mais esse fogo no coração. E as pessoas, por qualquer desculpa, armam desculpas tremendas para poder se afastar da comunhão da igreja. E é comum você escutar vários tipos de desculpas. Porque o Covid. Mas o Covid está em tantos lugares, irmãos. E as pessoas não querem deixar de trabalhar, não querem deixar de pegar o trem, não querem deixar de pegar o ônibus, mas para a igreja tudo é mais difícil. Mas a gente entende, a gente sabe, a gente escuta essas desculpas, mas não tem desculpa. Eu brinco com o pessoal: gente, internet não é igual culto presencial. Quem já foi aqui no Maracanã, vamos dar um exemplo assim, bem vulgar. Vai para um estádio de futebol assistir um final de campeonato ao vivo. Aquelas bandeiras balançando, fogos, todo mundo gritando, aquela música, o alambrado balançando, coração lá na boca, vibrando com aquilo. Agora vai assistir pela televisão. Você pode botar caixa de som alto, você pode botar bolinha pendurada, você pode até soltar fogos. É a mesma coisa, gente? É ou não é? Não é, não é a mesma coisa. Sentir o calor humano, vir para o culto, sentar aqui com os irmãos. Poxa, que saudade de você, como é que você está? Você ouvia a pessoa falar. E eu brinco, né? Pizza você pode ver na televisão. Ela está bonita, está redonda, está toda cheia de molho, mas você não sente nem o gosto, nem o cheiro. Consegue sentir o cheiro talvez no futuro, né? Não sei, a tecnologia vai que as propagandas começam a deixar o cheiro da lasanha entrar dentro da nossa casa. Já imaginou?
Já é difícil resistir vendo, imagina sentindo o cheiro, né? Mas você não vê o cheiro, você não sente o cheiro da pizza, nem tão pouco você sente o gosto. Mas você está vendo a propaganda. Aí eu brinco, pessoal, a internet é a mesma coisa. Você pode assistir o culto, pode estar sendo abençoado aí, que o Espírito Santo vai te abençoar. Mas não é a mesma coisa. De você estar junto com o irmão, de você estar orando com o irmão, de você ouvir uma palavra, de você receber uma palavra abençoada para você voltar para a segunda-feira e vencer o leão que está lá para você derrubar. Não é a mesma coisa. Então, se você estiver em casa me assistindo, mora pertinho da igreja, você deveria estar aqui nessa noite. Muitos chegaram aqui hoje. Fica perto do povo de Deus. Adoramos a Deus no coletivo, somos povo que se reúne para adorar aquele que vive e conhece a sua vontade, que conhece a vontade dele para nós. Uma celebração de culto, de adoração é completamente diferente. Nós estamos com o coração envolvidos e talvez era isso que exatamente o lugar seguro que deveria estar, o coração do povo. Mas o povo esqueceu de Deus. O povo esqueceu da comunhão. O povo esqueceu de estar em adoração e eles simplesmente perderam. Os gafanhotos vieram e devoraram toda a sua colheita. E Joel está dizendo a eles: voltem para Deus, voltem para o templo. Meu irmão, você que talvez ficou assustado com o Covid e não voltou ainda, volta para o templo, volta para a igreja, volta para a sua igreja, volta para ocupar o lugar que Deus deu para você. Volte a congregar, volte a se envolver, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, e o nosso coração precisa estar num local seguro. E último, para a gente poder terminar, chegar a um real quebrantamento. O lugar seguro do nosso coração é estar arrependido dos nossos pecados, das nossas faltas. O lugar seguro do nosso coração é estar na presença de Deus. Não há outro lugar. E olha o que diz o texto: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não façam da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus dele? Joel capítulo 2, 17. Há uma necessidade de choro, de planto, de quebrantamento para o povo. Há uma necessidade de quebrantarmos o nosso coração e mudarmos de vida. As pestes chegaram, o desemprego, as pessoas estão falando em crise econômica, as pessoas estão falando de tantas coisas que nos trazem aflição, nos trazem preocupação. Mas hoje é um momento de mudança de vida. Coloque o seu coração no local seguro. Coloque o seu coração, a sua fé em Deus, por mais que as notícias sejam ruins, por mais que as coisas não estejam tão boas como você desejaria, mas coloque o seu coração em Deus, coloque a sua esperança em Deus, porque é ali que é um local seguro para nós ficarmos. Quando a doença bater, quando o desemprego bater, quando as coisas ruins chegarem, coloque o seu coração em Deus, coloque a sua esperança em Deus, espere nele. E aí nós vemos a promessa do Senhor para o seu povo. E respondeu o Senhor: vejam, eu lhe envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Quando há quebrantamento, quando há mudança de vida, quando há desejo de transformação, nós podemos sentir de Deus o refrigério. Por mais que as portas muitas vezes podem parecer estar fechadas, Deus sempre nos dá um escape de alguma forma. Ele nos mostra um lugar, Ele nos mostra uma direção, Ele nos mostra um caminho. E é exatamente isso que Joel está trazendo ao povo, que eles deveriam se quebrantar, deveriam mudar as suas vidas, ser uma nova pessoa, mas o Senhor então responde a provisão dessa restauração. E Ele diz: eu vou enviar cereal, vinho novo e azeite. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração, e nós vamos encerrar, está em local que não é seguro. Sabe por quê? Porque há muitas vezes mágoas, ressentimentos, tristezas, que nos impedem de ter uma comunhão plena com Deus. Nós temos muitas vezes bloqueios do nosso entendimento e nós queremos fazer as coisas do jeito que nós queremos. Mas nós não queremos fazer de acordo com aquilo que Deus tem orientado para nós. Porque é mais fácil eu fazer aquilo que me agrada e não aquilo que o Senhor quer de nós. E quando Ele fala que é necessário arrependimento, que a mudança de vida, isso tem um preço. Há um preço para estar na presença de Deus. É claro que a salvação, Ele morreu no nosso lugar, entregou a sua vida para que houvesse mudança e salvação.
mas a santificação exige de nós um preço. E o arrependimento é uma necessidade para nós. Se você estiver somente cheio de opiniões, cheio de ideias, cheio de performance, cheio de preferências, você ficará vazio das coisas de Deus. Porque você pode ter tudo, mas você não vai ter a presença de Deus. O povo de Judá perdeu a comunhão, se afastou de Deus, sofreu com tudo isso. Mas para você ter um local, o seu coração está no local seguro. Você precisa de mudança de vida, você precisa de mudança de atitude. Se isso não faz sentido para a sua vida, provavelmente você vai continuar vazio de Deus. A provisão chegará em abundância para aqueles que estão perto do Senhor, com o seu coração aberto para receber o que Ele tem prometido para cada um de nós. Então a palavra dessa noite, como está o seu coração? Como está a sua vida? Cadê o Ministério de Louvor? Pode vir para cá. Como está a sua vida? A você que nos assiste, a você que está aqui presente, como está a sua vida? O Senhor te trouxe aqui para falar isso para você. Talvez há um sorriso nos seus lábios, talvez para a sua vida há uma vestimenta bonita, uma aparência religiosa muito bonita, mas a pergunta é, como está o seu coração verdadeiramente? Você pode até ter cargos na igreja, você pode até ter funções na igreja, você é até uma pessoa bem querida pela igreja, mas a pergunta é, como está o seu coração? As suas opiniões não interessam para Deus. O que você acha, o que você pensa, não faz a menor diferença para Deus. Porque muitas vezes o povo de Israel escolheu os seus caminhos e sofreu por isso. Como está o seu coração? É necessário, nessa noite, que você que ouve essa mensagem, com certeza Deus já está falando do seu coração. Novamente, suas performances, seu modo de agir no culto, sua aparência religiosa, pode ser muito bacana, mas não faz a menor diferença para Deus. Para ter um local seguro para o nosso coração, a gente precisa de arrependimento, precisa de mudança de vida, precisa de transformação, precisa de viver realmente aquilo que nós cantamos e aquilo que nós pregamos, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Performance, aparência, é rasgar as vestes, mas o que Deus nos chama é para rasgar o coração, é uma transformação verdadeiramente de dentro para fora. Um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um servo melhor, um diácono melhor, um evangelista melhor, um ministro de louvor melhor, um músico melhor, um obreiro melhor, de colocar Deus no centro da nossa vida, de fazer dele o nosso propósito, porque se nós enchermos dos nossos pensamentos, não vai ter espaço para Deus fazer a diferença em nossa vida. Que Ele nos ajude a colocar o nosso coração no local seguro. Vamos falar com Deus? Senhor, nós rendemos graças, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, e essas palavras têm sido de advertência, de mudança, de transformação. Eu quero te pedir, ó Deus, que as nossas práticas religiosas caiam por terra, que a nossa aparência de religiosidade caia por terra, mas que haja essência em nós, de ter um coração, não as vestes rasgadas, mas um coração realmente quebrantado com a Tua presença, e que o Senhor seja em primeiro lugar em nossa vida, acima de tudo e de qualquer coisa. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão e abençoe, ó Deus, aqueles que nos assistem por essa live. Tome em Tuas mãos a Tua igreja reunida nessa noite, em comunidade, em família, para buscar a Tua presença, e nos ajude, ó Pai, a vencer qualquer dificuldade para Te servir, para Te adorar. Nós Te louvamos, nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória, e nos abençoe. É o que eu Te peço, Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.